Ela era a faxineira virgem, acostumada a não ser notada, até encontrar uma carta de amor na mesa do chefe. Ela achou que era para a noiva dele, mas descobriu que o amor secreto dele era ela. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. O silêncio era a trilha sonora da vida de Isabel. Um silêncio que se estendia do seu pequeno e arrumado apartamento no subúrbio até os corredores vastos e espelhados da Torre Alfa, o arranha-céu que abrigava a sede da Andrade em Fontes Global, uma das maiores empresas de investimento do país. Aos 24 anos, Isabel transitava pelo mundo como um fantasma gentil. Seus cabelos castanhos, longos e lisos, estavam quase sempre presos em um coque firme. Seus olhos, de um mel profundo e expressivo, estavam quase sempre baixos, fixos no chão que ela polia, até virar um espelho escuro, ou no lixo que recolhia das mesas de executivos que mal sabiam seu nome. Ela não era invisível por acidente, mas por hábito. A vida a ensinara desde cedo que passar despercebida era uma forma de proteção. Órfã desde a adolescência, criada por uma avó que já se fora, Isabel aprendeu a contar apenas consigo mesma, a construir uma fortaleza de rotina e discrição ao redor do seu coração vulnerável. Sua virgindade não era um fardo ou uma bandeira, mas uma consequência natural de sua existência resguardada. Era um jardim secreto que nunca ninguém havia pedido permissão para entrar. O turno da noite era o seu santuário. Quando o último funcionário saía, o prédio se transformava. O zumbido frenético de telefones e conversas dava lugar a um zumbido elétrico e constante. O som do dinheiro dormindo. Era nesse vácuo que Isabel se sentia mais à vontade. Ela conhecia cada som, cada estalo do ar-condicionado, cada rangido sutil do elevador de serviço. E conhecia, acima de tudo, o 30º andar. Aquele era o andar da presidência, o reino de Augusto Andrade. Augusto era uma figura que habitava um universo paralelo ao seu. Ela o via às vezes no início de seu turno, quando ele estava de saída. Alto, com ombros largos que preenchiam ternos caros com uma facilidade intimidadora, cabelos escuros impecavelmente penteados para trás e olhos de um azul tão cortante que pareciam analisar o próprio ar. Ele exalava poder, controle e uma melancolia sutil que Isabel, em sua observação silenciosa, era uma das poucas a notar. Sabia que ele estava noivo. A notícia estampou as colunas sociais por semanas. A noiva Lavínia Castelli era a herdeira de um império italiano. Uma mulher de beleza escultural e sorriso calculado, frequentemente fotografada em eventos de gala ao lado de Augusto. Eles eram o casal perfeito para as revistas, um acordo perfeito para os negócios. O escritório de Augusto era o último da sua ronda, a joia da coroa do 30º andar. Era uma sala ampla, com uma parede inteira de vidro que oferecia uma vista deslumbrante da cidade cintilante. A mesa de mogno maciço era uma ilha de ordem em um oceano de poder. E era ali, naquela noite em particular, que a rotina de Isabel se quebrou em 1000 pedaços. Ao passar o pano úmido sobre a superfície da mesa, com o cuidado de não mover um único papel da pilha meticulosamente organizada, seu olhar foi atraído por algo fora do lugar. Entre o porta-canetas de prata e um pesado livro de economia, havia um envelope de papel creme, grosso e de aparência cara. Não estava lacrado. Dentro dele, uma única folha dobrada repousava, como se esperasse para ser lida. O que a fez parar não foi o envelope em si, mas a caligrafia. Uma letra forte, elegante, mas com uma urgência contida, se destacava. Não havia destinatário. Isabel sentiu um calafrio. Sua primeira regra era nunca, jamais tocar em algo pessoal. Era uma invasão de privacidade, um caminho certo para a demissão. Ela deveria ignorar, empurrar o envelope de volta para debaixo do livro e fingir que nunca o vira. Mas algo aprendeu. Talvez a solidão daquela noite, talvez a aura de mistério, talvez o fato de que a caligrafia parecia carregar um peso, uma emoção que contrastava com a frieza estéril daquele escritório.
Seu coração começou a bater mais rápido. É para a noiva dele, pensou, tentando se convencer. Ele escreveu uma carta de amor para Lavínia e esqueceu aqui. Que romântico. A palavra romântico soou amarga em sua mente. Era um vislumbre de um mundo que não era o seu. Um mundo de gestos grandiosos e paixões declaradas. Com as mãos tremendo, usando a ponta do pano para não deixar suas digitais, ela empurrou a folha para fora do envelope. Apenas uma espiada, uma única frase. Era o que dizia a si mesma. Mas uma frase se tornou duas, e duas se tornaram um parágrafo. E então, Isabel estava lendo. O mundo ao seu redor desapareceu. O zumbido do ar-condicionado, as luzes da cidade, o seu próprio carrinho de limpeza. Tudo se dissolveu nas palavras que fluíam daquela página. Eu a vejo quando ela pensa que ninguém está olhando. Não é a sua beleza óbvia que me captura, embora ela exista em sua forma mais pura e despretensiosa. É a maneira como seus olhos, tão cheios de uma história que eu anseio por conhecer, examinam o mundo com uma atenção que a maioria de nós perdeu. É o jeito que ela inclina a cabeça quando se concentra, como se estivesse ouvindo uma melodia que só ela pode ouvir. Isabel prendeu a respiração. As palavras eram como um bálsamo e uma facada ao mesmo tempo. Eram lindas, poéticas, carregadas de uma ternura que ela jamais associaria ao homem de aço que era Augusto Andrade. Certamente ele via essas coisas em Lavínia. A beleza despretensiosa. Talvez fosse como ela ficava pela manhã antes da maquiagem e das joias. Ela continuou a ler, a curiosidade vencendo o medo. Dizem que o poder está no que se fala, no que se comanda. Mas eu aprendi que o verdadeiro poder reside na quietude, na força que não precisa ser anunciada. Ela possui essa força. Vejo-a na eficiência silenciosa de seus gestos, na dignidade com que se move por espaços que a ignoram. Ela traz ordem ao meu caos, não apenas limpando o que é visto, mas acalmando algo dentro de mim que eu nem sabia que estava em desordem. Ela tem o cheiro de chuva e de livros antigos, uma combinação que me assombra os sentidos. Um soluço seco escapou dos lábios de Isabel. Eficiência silenciosa, dignidade. Era como se ele estivesse descrevendo a si mesma, mas era impossível. Uma fantasia absurda. Ele era Augusto Andrade. Ela era a faxineira. Pessoas como ele não notavam pessoas como ela, não daquela forma. Ele estava descrevendo uma versão idealizada de sua noiva, a mulher com quem dividiria a vida, o império, tudo. A carta era a prova de que, por baixo da fachada de um casamento de negócios, existia um amor verdadeiro. E isso, de alguma forma, doía mais. Doía porque era lindo e não era para ela. Às vezes eu crio desculpas para ficar até mais tarde, apenas para sentir a paz que a sua presença traz a este andar. É uma paz que o meu mundo de números, contratos e expectativas me roubou há muito tempo. Eu me pergunto sobre seus sonhos. Me pergunto se alguém já notou que a cor dos seus olhos muda com a luz, passando de mel para um castanho profundo e misterioso. Me pergunto se ela sabe que no silêncio do meu escritório eu travo uma batalha entre o homem que eu deveria ser e o homem que eu quero ser quando a vejo. E o homem que eu quero ser anseia por lhe dizer tudo isso. Mas como eu poderia? Como eu poderia atravessar o abismo que nos separa? Este abismo que eu mesmo ajudei a construir. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabel. Ela pressionou a mão contra a boca para abafar o som de seu choro. Cada palavra era uma peça de um quebra-cabeça que se encaixava dolorosamente em seu coração. A batalha interna, o abismo, a observação dos detalhes, era íntimo demais, específico demais, mas a lógica lutava contra a emoção. A noiva dele era Lavínia. Ponto final. Aquela carta era um poema para ela, escrito por um homem que, apesar de toda a sua riqueza, se sentia indigno ou incapaz de expressar seus sentimentos mais profundos diretamente para a mulher que amava. Com as mãos trêmulas, ela dobrou o papel com um cuidado reverente e o deslizou de volta para o envelope. Colocou-o exatamente onde o encontrou, escondido parcialmente sob o livro pesado. Ela recuou da mesa como se esta estivesse em chamas. Seu trabalho ali havia terminado, mas ela se sentia exposta, vulnerável, como se o dono daquelas palavras pudesse entrar a qualquer momento e ver em seu rosto que ela havia roubado seu segredo mais precioso.
Isabel pegou seu carrinho e praticamente correu para fora do escritório, o coração martelando contra as costelas. No elevador de serviço, ela se encostou na parede fria de metal e fechou os olhos. A imagem de Augusto Andrade se formou em sua mente, não mais como o chefe distante e intimidador, mas como um homem com uma alma atormentada e um coração capaz de um amor profundo e observador. E ela, a faxineira virgem, era agora a guardiã secreta da prova desse amor. Um amor que iluminava outra mulher. Do outro lado da cidade, em uma cobertura luxuosa que mais parecia uma galeria de arte moderna do que um lar, Augusto Andrade afrouxava a gravata. A noite com Lavínia e seus pais havia sido exatamente como ele esperava. Um balé de sorrisos falsos, conversas sobre fusões e aquisições e a constante pressão para marcar a data do casamento. Lavínia, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava com a decoração minimalista, falava animadamente sobre uma viagem a Mônaco. Augusto apenas concordava, sua mente a quilômetros de distância, no silêncio do seu escritório no 30º andar. Ele se sentia um impostor em sua própria vida. O noivado com Lavínia fora uma manobra estratégica de seu pai, antes de se aposentar, para fundir dois gigantes corporativos. Era o seu dever, o seu legado. E Lavínia, por sua vez, cumpria seu papel com perfeição. Ela não o amava. Amava a posição, o poder, o nome Andrade. E ele, em troca, oferecia-lhe o mundo, tudo, exceto o seu coração. Porque o seu coração, para seu completo desespero, havia escolhido um rumo próprio e ilógico. Ele pensava nela, a garota silenciosa da limpeza, Isabel. Ele sabia o nome dela. Havia pedido ao RH a ficha de todos os funcionários terceirizados do seu andar, sob o pretexto de uma auditoria de segurança. Ele sabia que ela tinha 24 anos, que morava no Jardim Esperança e que não tinha família. E sabia, por observação própria, muito mais. Sabia que ela tinha uma pequena cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. Sabia que, às vezes, ela cantarolava uma melodia suave e antiga quando achava que ninguém podia ouvir. Sabia que ela cuidava da samambaia perto da janela do seu escritório com mais carinho do que o pessoal da jardinagem contratado. Ela era real. Em um mundo de aparências, Isabel era a única pessoa que lhe parecia genuinamente real. E isso o aterrorizava. A carta que escrevera naquela tarde não fora um ato planejado. As palavras simplesmente jorraram dele em um momento de frustração e anseio avassaladores. Ele a deixou sobre a mesa, não para Lavínia, não para qualquer outra pessoa. Em um canto irracional de sua mente, ele a deixou ali como uma mensagem em uma garrafa jogada ao mar. Uma prece silenciosa, para que a única pessoa que poderia entendê-la de alguma forma a encontrasse. Era uma loucura, um risco monumental, mas ele estava se afogando, e aquela carta foi seu único pedido de socorro. Você não me ouviu, querido? A voz de Lavínia, tingida de impaciência, o puxou de volta à realidade. Eu estava falando sobre a lista de convidados. Precisamos decidir quem sentará na mesa principal. Desculpe, eu estava distraído, disse ele, forçando um sorriso. Podemos ver isso amanhã. Ele inventou uma desculpa sobre ter esquecido documentos importantes no escritório e que precisava voltar. Lavínia revirou os olhos, mas não protestou. A verdade era que ela preferia que ele fosse, para que pudesse ligar para suas amigas e reclamar de seu noivo viciado em trabalho. Dirigindo pelas ruas vazias da madrugada, Augusto sentia uma urgência que não tinha nada a ver com documentos. Era a necessidade de voltar àquele espaço, ao último lugar onde sentira alguma autenticidade naquele dia. Ao chegar ao 30º andar, o silêncio era absoluto. O ar ainda tinha um leve perfume de produtos de limpeza, um cheiro que ele passara a associar a ela. A paz. Ele entrou em seu escritório e seu coração deu um salto. Caminhou até a mesa, os olhos fixos no local onde deixara a carta. O envelope estava lá, intocado, à primeira vista. Mas Augusto, um homem treinado para notar os mínimos detalhes nos mercados financeiros, notou. O canto do envelope estava agora a 1 milímetro a mais da borda do livro. A folha, dentro dele, não estava perfeitamente alinhada como ele a deixara. Alguém a havia movido, alguém a havia lido,
e ele sabia com uma certeza que o fez sentir um misto de pânico e euforia, que só podia ter sido uma pessoa, Isabel. Ela lera suas palavras, e agora ela carregava seu segredo. A questão que o assombraria pelo resto da noite era: ela teria entendido? Ou, como a lógica ditaria, ela teria atribuído aquele derramar de alma à bela mulher que o mundo conhecia como sua noiva? Um leve sorriso, o primeiro genuíno da noite, tocou os lábios de Augusto. A partida havia começado, e ele, pela primeira vez em muito tempo, não sabia qual seria o próximo movimento. A noite de Isabel foi um borrão de insônia e pensamentos febris. O pequeno apartamento, que sempre fora seu refúgio seguro, agora parecia uma jaula onde seus pensamentos ricocheteavam nas paredes. A carta. As palavras da carta estavam gravadas a fogo em sua memória. Cada frase, cada expressão de anseio, dançava diante de seus olhos sempre que tentava fechá-los. Ela se revirava na cama, o tecido simples do lençol parecendo áspero contra sua pele subitamente sensível. Uma parte dela, a parte lógica e calejada pela vida, repetia como um mantra: a carta era para Lavínia. É a única explicação. Ele é um homem apaixonado pela noiva. Fim da história. Mas outra parte, uma parte que ela mal conhecia, uma semente de esperança que ela tentara sufocar por anos, teimava em sussurrar. A cor dos seus olhos muda com a luz, a eficiência silenciosa de seus gestos. Como ele poderia saber disso sobre Lavínia, uma mulher que vivia sob os holofotes? Aqueles eram detalhes que só se percebiam na penumbra, na observação contínua e discreta. Eram os detalhes da vida de Isabel. A ideia era tão audaciosa, tão vertiginosa, que a assustava. Era mais seguro, mais confortável, acreditar na mentira conveniente. A decepção seria menor. Quando o despertador tocou, marcando o início de um novo dia, Isabel sentiu um nó no estômago. A perspectiva de voltar à Torre Alfa, de entrar novamente no escritório de Augusto, a enchia de um pavor delicioso. O local de seu trabalho anônimo havia se transformado no palco de um drama secreto, e ela era a única espectadora consciente. Ao se vestir com seu uniforme impecável, ela se olhou no espelho. Viu o mesmo rosto de sempre, os mesmos olhos cor de mel. Mas algo estava diferente. Havia uma inquietação em seu olhar, uma vulnerabilidade que ela não conseguia esconder. Pela primeira vez, ela se perguntou se alguém, além dela, notaria. Enquanto isso, Augusto Andrade chegava ao seu escritório mais cedo do que o habitual. Ele não dormira melhor que Isabel. A confirmação de que ela havia lido a carta o deixara em um estado de alerta máximo. Era um jogador que havia feito sua aposta mais arriscada e agora esperava a reação do adversário. Mas Isabel não era uma adversária. Ela era o mistério que ele precisava desvendar. Ao sentar-se em sua cadeira de couro, ele olhou para a samambaia perto da janela. As folhas estavam viçosas, de um verde profundo. Ele sabia que era ela quem a mantinha viva. Em um impulso, pegou o pequeno regador que o pessoal da jardinagem deveria usar e umedeceu a terra da planta. Um gesto pequeno, quase insignificante, uma anomalia na rotina. Uma mensagem que talvez apenas ela entendesse. Durante o dia, a pressão sobre ele se intensificou. Uma ligação com seu pai, Carlos Andrade, um homem cuja voz ainda carregava o peso do comando mesmo na aposentadoria. Augusto, Lavínia me ligou. Ela está preocupada com a sua distração. O contrato com os Castelli depende da estabilidade desta união. Não se esqueça do seu dever. Dever. A palavra soava como correntes se arrastando. Logo depois, Lavínia ligou, a voz um misto de charme e cobrança, falando sobre um jantar de caridade no fim de semana. Você precisa estar lá, querido. E precisa parecer feliz. As pessoas comentam. Augusto desligou o telefone sentindo o ar lhe faltar. Cada conversa era mais um tijolo no muro que o aprisionava. Sua vida era uma performance, e ele estava exausto do papel principal. Seu olhar vagou novamente para a samambaia, agora com a terra escura e úmida, e ele pensou nela. Pensou na paz que sentia, apenas sabendo que, em poucas horas, ela estaria ali, movendo-se em seu silêncio reconfortante. E uma determinação de aço se formou dentro dele. Ele não podia mais viver nas sombras de seus próprios sentimentos. Ele precisava de um sinal.
Precisava saber se a semente que plantara com sua carta havia encontrado terra fértil ou apenas pedra. Quando o turno de Isabel começou, a ansiedade era quase palpável. Ela fez sua ronda pelos andares inferiores de forma mecânica, a mente fixa no que a esperava no 30º andar. Ao finalmente sair do elevador no andar da presidência, o silêncio pareceu mais pesado, mais carregado de expectativa. Ela empurrou seu carrinho, o som das rodas ecoando no corredor deserto. Ao entrar no escritório de Augusto, seu coração deu um salto. Ele não estava lá. Um alívio imenso a inundou. Ela começou sua rotina, esvaziando a lixeira, limpando as superfícies. Seus movimentos eram mais lentos, mais hesitantes. Seus olhos perscrutavam cada canto, procurando por... Ela não sabia o quê. Outra carta? Um bilhete? Era uma ideia tola. Então, seu olhar caiu sobre a samambaia. Ela se aproximou e tocou a terra com a ponta do dedo, úmida. Alguém a havia regado. O pessoal da jardinagem só vinha às segundas-feiras, e hoje era a quarta. Seu sangue gelou. Era um sinal. Tinha que ser. Tão sutil, tão silencioso, tão perfeitamente alinhado com a forma como ele a descrevera na carta. Era uma conversa sem palavras. Ela estava tão absorta no mistério da planta que não ouviu os passos suaves se aproximando. Boa noite. A voz, grave e calma, a fez pular de susto. Isabel se virou bruscamente, o rosto corando violentamente. Augusto Andrade estava parado na porta, o paletó jogado sobre um braço, as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos. Ele não parecia o CEO todo-poderoso, mas um homem cansado no final de um longo dia. Seus olhos azuis, no entanto, estavam incrivelmente alertas, fixos nela. Senhor Andrade, desculpe, eu não o ouvi chegar, gaguejou ela, dando um passo para trás, querendo se fundir com a parede de vidro. A culpa foi minha, não quis assustá-la, disse ele, dando um passo para dentro da sala. Ele não olhou para ela como os outros executivos, um olhar que passava por cima, que via o uniforme e não a pessoa. Ele a olhava. De verdade. Eu só voltei para pegar uns papéis. Uma mentira. Os papéis já estavam em sua pasta. Ele voltara por ela. Isabel apenas assentiu, incapaz de formular uma frase. Sua mente estava em branco. O homem que escrevera aquelas palavras poéticas estava a poucos metros dela. O abismo que ele mencionara na carta parecia um cânion intransponível naquele momento. Ele caminhou até sua mesa, fingindo procurar algo. O silêncio se esticou, elétrico. Isabel queria fugir, mas seus pés pareciam pregados no chão. Você cuida bem desta planta, disse ele de repente, o olhar voltado para a samambaia. Ela parece mais feliz do que quando a equipe de jardinagem vem aqui. O coração de Isabel martelava tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Era uma confirmação. Ele notava. Ele realmente notava. Eu gosto de plantas, ela conseguiu dizer, a voz pouco mais que um sussurro. Eu também, respondeu ele. E pela primeira vez, ela viu um sorriso genuíno em seu rosto. Não o sorriso polido das revistas, mas um sorriso pequeno, quase tímido, que suavizou suas feições. Elas não mentem. Naquele exato momento, um som agudo e ensurdecedor perfurou o silêncio. Um alarme estridente começou a soar, e luzes vermelhas piscaram intermitentemente no teto. Alerta de incêndio. Por favor, dirijam-se às saídas de emergência. O pânico inicial que subiu pela garganta de Isabel foi rapidamente substituído pela sua natureza prática. Ela conhecia os protocolos e, mais importante, conhecia os sons do prédio. Aquele não era o alarme de fumaça real. Era o alarme de erro do sistema, que às vezes disparava por uma sobrecarga. Augusto, por outro lado, ficou tenso, instintivamente se movendo em direção a ela. O que está acontecendo? Acho que é só um erro no sistema, disse Isabel, sua voz surpreendentemente calma. Acontece às vezes. O som é diferente do alarme real, mas o protocolo é evacuar mesmo assim. A escada de emergência fica no final do corredor, à direita. Augusto a observava, fascinado. Em meio ao caos de luzes e som, ela era um poço de serenidade e competência, exatamente como ele imaginara. A força na quietude. Enquanto ele, o homem no comando de tudo, sentira uma pontada de adrenalina e incerteza.
Ela, a faxineira, sabia exatamente o que fazer. Eles saíram para o corredor. O alarme cessou tão abruptamente quanto começou, substituído por uma voz metálica no sistema de som. Falso alarme. O sistema está sendo reinicializado. Repetindo. Falso alarme. O silêncio que se seguiu foi ainda mais intenso. Eles estavam sozinhos no corredor. Você tem um autocontrole impressionante, disse Augusto, a admiração clara em sua voz. Ele se aproximou um pouco mais. Qual é o seu nome? Ele perguntou, embora soubesse a resposta tão bem quanto o seu próprio nome. Isabel, respondeu ela, finalmente erguendo os olhos para encontrar os dele. E naquele instante, com as luzes de emergência ainda piscando lentamente, o mundo pareceu parar. Os olhos azuis dele não eram frios ou intimidadores. Eram quentes, curiosos e continham a mesma vulnerabilidade que ela vira na caligrafia da carta. Isabel, ele repetiu o nome, saboreando-o. É um prazer conhecê-la formalmente, Isabel. O som de passos apressados e a voz de um segurança chamando Sr. Andrade, está tudo bem? Quebraram o encanto. Augusto se afastou, a máscara de CEO voltando ao lugar, mas não completamente. Tudo sob controle, Jorge. Apenas um susto. O segurança explicou a falha técnica e se retirou. Augusto se virou para Isabel. Já está bem tarde, e eu ouvi dizer que uma tempestade estava se formando. Eu a levo para casa. Não foi uma pergunta. Foi uma afirmação gentil, mas inquestionável. Não precisa, senhor. Eu pego o ônibus. Começou Isabel, o pânico voltando. Estar no carro dele? Sozinha? Era demais. Eu insisto, disse ele, a voz suave, mas firme. Considere uma ordem do chefe, se for preciso. Mas eu prefiro que considere uma gentileza. Por favor. Isabel olhou para ele, para a sinceridade em seus olhos, e se sentiu desarmada. Ela não tinha forças para recusar. Apenas assentiu em silêncio. A viagem no sedã de luxo foi a experiência mais surreal da vida de Isabel. O interior do carro cheirava a couro, e a um perfume masculino sutil e caro. Lá fora, a chuva começara a cair, grossas gotas batendo contra o vidro, isolando-os do resto do mundo. Uma música clássica suave tocava no rádio. Isabel sentava-se ereta, as mãos no colo sem ousar tocar em nada, mal ousando respirar. Ela estava hiperconsciente de Augusto ao seu lado, da sua presença grande e sólida, da maneira como suas mãos seguravam o volante com uma competência relaxada. Para Augusto, aquele silêncio era mais significativo do que qualquer conversa que tivera naquele dia. Ele podia sentir a tensão emanando dela, seu nervosismo, sua pureza, e isso o comovia profundamente. Ele queria dizer tantas coisas, mas sabia que a assustaria. Por enquanto, bastava estar ali, dividindo o mesmo espaço, o mesmo silêncio, enquanto a chuva os envolvia. Quando ela o guiou até seu bairro, ele observou a mudança na paisagem. Os arranha-céus deram lugar a prédios mais baixos, a ruas mais simples. Quando parou em frente ao prédio dela, um edifício modesto, mas com vasos de flores coloridas na entrada, ele sentiu uma pontada de algo que se parecia com inveja. Ali havia um lar, um lugar de verdade. É aqui, disse ela a voz baixa. Muito obrigada pela carona, senhor. Me chame de Augusto, disse ele, virando-se para ela. E não há de quê, Isabel. Ela se atrapalhou com o cinto de segurança e a porta, ansiosa para escapar da intensidade daquele espaço confinado. Quando finalmente saiu e se virou para fechar a porta, seus olhos se encontraram uma última vez através do vidro molhado de chuva. Ele não sorriu. Apenas a olhou, e naquele olhar havia um universo de palavras não ditas, as mesmas palavras da carta que ela encontrara. Isabel correu para dentro do prédio, o coração batendo descontroladamente. Ao entrar em seu apartamento e trancar a porta, ela se encostou na madeira ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A certeza que ela tentara construir durante todo o dia, a certeza de que a carta era para Lavínia, havia se desintegrado. A gentileza dele, o olhar, a samambaia regada, a insistência na carona, eram peças que não se encaixavam na história de um homem apaixonado por sua noiva. Elas se encaixavam em outra história, uma história impossível, aterrorizante e maravilhosamente esperançosa. Lá fora, Augusto ficou parado por um longo momento, observando a janela do apartamento dela se acender.
Ele viu a silhueta dela passar por um instante. O abismo ainda existia, vasto e profundo. Mas naquela noite, ao oferecer-lhe uma carona e ver a calma dela em meio ao caos, ele sentiu que havia conseguido construir a primeira e frágil prancha de uma ponte para atravessá-lo. E ele não pararia até chegar ao outro lado. Os dias que se seguiram à carona na chuva foram um exercício de equilíbrio sobre a corda bamba para Isabel. A rotina, que antes era seu escudo, agora parecia frágil como vidro. Cada varrida de vassoura, cada pano passado sobre uma mesa, era feito com uma consciência aguçada de si mesma e do ambiente ao seu redor. Ela se pegava olhando para o próprio reflexo nas superfícies polidas, não por vaidade, mas por uma curiosidade recém-descoberta. Quem era a mulher que Augusto Andrade via? Ela tentava se enxergar através dos olhos dele e via apenas a faxineira de sempre, com o coque apertado e os ombros ligeiramente curvados pela timidez. A esperança era uma chama pequena e vacilante em seu peito. E o medo, um vento frio que ameaçava apagá-la a qualquer momento. Para Augusto, a paciência nunca fora uma virtude, mas agora ele a praticava como um monge. Ele sabia que qualquer movimento brusco poderia assustar Isabel e mandá-la de volta para a concha de invisibilidade da qual ele tanto lutava para tirá-la. A imagem de seu pequeno prédio, com as flores na janela, era um farol que o guiava. Era o símbolo da vida real e calorosa que ele almejava, em contraste com a sua existência dourada e fria. Ele começou a orquestrar pequenos e breves encontros, tão sutis que poderiam ser descartados como coincidência por qualquer um, menos por ela. Uma manhã, ele acidentalmente deixou seu relógio na mesa e voltou para buscar bem na hora em que o turno dela estava começando. Ele a cumprimentou com um "Bom dia, Isabel", que era caloroso demais para o tom casual que ele tentava empregar. O rubor que coloriu o rosto dela foi sua recompensa. Em outra noite, ele a encontrou no corredor e perguntou sua opinião sobre um novo quadro que a empresa havia adquirido, uma paisagem abstrata. "Onde você acha que ele traria mais vida a este andar?" Ele perguntou, tratando a opinião dela como se fosse a de um curador de arte. Isabel, gaguejando, apontou para uma parede vazia perto da janela, dizendo que ali a luz da manhã o faria parecer diferente da luz da noite. Augusto sorriu e concordou, dizendo que era uma observação brilhante. Cada uma dessas interações era como uma gota d'água enchendo um copo em seu coração. Isabel começou a se sentir vista, notada. Uma parte dela se deleitava com essa nova sensação, enquanto a outra se encolhia de terror. O abismo social entre eles era um fato inegável, e esse fato tinha um nome, um rosto e um anel de diamante: Lavínia Castelli. E foi numa quinta-feira à noite que o abismo se manifestou em toda a sua glória intimidadora. Isabel estava no escritório de Augusto, limpando a grande parede de vidro, quando a porta do elevador privativo se abriu com um som suave. Ela não se virou. Presumiu que fosse Augusto chegando para mais uma de suas noites de trabalho prolongadas. Ela até sentiu uma pequena pontada de antecipação. "Augusto, querido, eu não acredito que você ainda está aqui. Prometeu que teríamos um jantar tranquilo hoje." A voz não era a de Augusto. Era melódica, cortante, coberta por uma camada de seda e impaciência. Isabel congelou, o pano em sua mão parando no meio de um movimento. Lentamente ela se virou. Lavínia Castelli estava parada na entrada do escritório, escultural em um vestido de seda cor de esmeralda que abraçava suas curvas perfeitas. Diamantes brilhavam em suas orelhas e em seu pescoço. Ela era a personificação da riqueza e do poder, e seu olhar varreu a sala antes de pousar em Isabel com a indiferença de quem olha para um móvel. Naquele exato momento, Augusto entrou pela porta principal do escritório. Ele parou abruptamente ao ver as duas mulheres ali. Seu olhar foi primeiro para Isabel, com uma preocupação instantânea, e depois para Lavínia, com uma exaustão mal disfarçada. "Lavínia, o que faz aqui? O que você acha? Vim resgatar meu noivo do trabalho", disse ela, deslizando para dentro da sala e passando por Isabel como se ela fosse ar. Ela passou os braços pelo pescoço de Augusto e lhe deu um beijo nos lábios, um beijo performático, com os olhos ainda fixos em Isabel. Era uma marcação de território, clara e brutal. Isabel sentiu o ar ser sugado de seus pulmões. Era isso.
Aquela era a realidade. Augusto e Lavínia, o casal perfeito. E ela? Ela era a faxineira que estava limpando o vidro, uma figurante na cena que nem deveria estar ali. Todo o progresso, toda a esperança que ela construíra desmoronou em pó. Lavínia se afastou de Augusto e seu olhar, agora afiado, cravou-se em Isabel. Você ainda não terminou? Já está bem tarde. A pergunta não era por preocupação. Era uma ordem de dispensa. Desapareça. Antes que Isabel pudesse responder, Augusto interveio, a voz baixa e tensa. Ela está apenas fazendo o trabalho dela, Lavínia. Deixe-a em paz. A forma como ele a defendeu apenas piorou as coisas. Os olhos de Lavínia se estreitaram. Ela viu. Ela viu a tensão entre eles, o olhar protetor dele, o pânico no rosto de Isabel. A intuição feminina, afiada pela desconfiança, conectou os pontos. A distração de Augusto, suas ausências, tudo começou a fazer um sentido terrível. Claro, disse Lavínia, com um sorriso frio que não alcançou seus olhos. Vamos, querido. Nossas reservas são para as 10. Ela pegou a mão de Augusto e o puxou para fora do escritório, lançando um último olhar por sobre o ombro para Isabel. Um olhar que era uma mistura de desprezo, triunfo e uma ameaça velada. Isabel ficou parada, o coração em pedaços. A humilhação era uma onda gelada que a paralisava. Ela era uma tola, uma idiota sonhadora. Como pôde, por um segundo que fosse, pensar que poderia pertencer àquele mundo? Ela terminou seu trabalho com movimentos robóticos, as lágrimas que ela se recusava a derramar queimando em sua garganta. Na noite seguinte, Isabel foi trabalhar com o coração pesado de resignação. Ela decidira. Iria voltar a ser o fantasma. Cabeça baixa, sem contato visual, sem conversas. Era mais seguro. Era o seu lugar. Ao entrar no escritório de Augusto, ela esperava encontrá-lo vazio. E estava. Mas havia algo novo na mesa. No lugar onde a carta estivera, repousava um livro de capa dura. Era uma antologia de poemas de Carlos Drummond de Andrade. O coração de Isabel deu um tropeço doloroso. Com as mãos trêmulas, ela o pegou. Ele se abriu em uma página marcada com um marcador de livros de couro. Havia um único trecho, um único poema, destacado com um traço de lápis sutil. O poema era O amor bate na aorta. E as linhas destacadas eram Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro, o amor saltou o fosso, o amor bateu na porta, o amor veio me ver. E mais abaixo, no mesmo poema, não adianta esmurrar a porta, não adianta fingir que não é com você. Isabel fechou o livro com um baque surdo, a respiração presa. Aquilo não era uma coincidência. Era uma resposta à visita de Lavínia. Uma declaração. O amor pulou o muro, o amor saltou o fosso, o abismo. Ele estava dizendo que o amor dele por ela era capaz de cruzar o abismo. A mensagem era tão clara, tão inegável, que a aterrorizou. Era uma loucura. Ele estava arriscando tudo. Ela colocou o livro de volta na mesa, o pânico tomando conta. Precisava sair dali. Agora. Ela se virou para fugir, para correr e se esconder em seu mundo seguro de silêncio. Isabel, a voz dele, vinda da porta da sala de reuniões anexa, a paralisou. Ele estava ali o tempo todo, esperando. Augusto saiu das sombras, o rosto pálido, os olhos azuis queimando com uma intensidade que a fez recuar um passo. Por favor, não fuja, disse ele, a voz um apelo suave. Só por um minuto. Ela ficou imóvel, uma corça assustada diante dos faróis. Ele se aproximou lentamente, parando a uma distância respeitosa. Você viu o livro? Ele afirmou. Não perguntou. Você entendeu? Isabel balançou a cabeça. Uma mentira desesperada. Eu não sei do que o senhor está falando. Eu estava apenas limpando. Por favor, disse ele, a voz quebrando um pouco. Não faça isso, não comigo. Não depois de tudo. Ele deu mais um passo. A carta que você encontrou. A samambaia. A carona. O livro. Tudo. Foi para você, Isabel. É para você. A confissão pairou no ar, vibrando com uma força inacreditável. O mundo de Isabel girou. As palavras que ela tanto temia e ansiava ouvir foram ditas. Não, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Isso não é possível. O senhor está noivo.
O senhor é Augusto Andrade, e eu sou só a faxineira. A última parte saiu com um soluço de dor, a verdade nua e crua de como ela se via, de como o mundo a via. Ser a faxineira é o que você faz, não quem você é, disse ele, a voz ganhando força e paixão. E eu sei quem você é. Você é a mulher que traz paz para o meu caos. Você é a pessoa mais forte e genuína que eu já conheci. E sim, eu estou noivo. Ou estava. Meu noivado com a Lavínia é um contrato de negócios, um erro que eu venho adiando consertar por tempo demais. É uma farsa, Isabel. Uma vida de mentiras que eu não quero mais viver. Ele estava tão perto agora que ela podia sentir o calor que emanava dele. Ele ergueu a mão, mas a deixou pairar no ar, sem ousar tocá-la. Eu vi você, Isabel. Eu vejo você. E eu acho que estou me apaixonando por você. Eu precisava saber. Sua voz baixou para um sussurro desesperado. Eu precisava saber se havia a menor chance de você sentir qualquer coisa antes que eu implodisse meu mundo. Eu não podia fazer isso se estivesse apenas delirando sozinho. Era demais. A confissão, a vulnerabilidade no rosto do homem mais poderoso que ela conhecia. A magnitude do que ele estava dizendo. Era um conto de fadas perigoso, uma fantasia com consequências reais e terríveis. A imagem de Lavínia, com seu sorriso de desprezo, invadiu sua mente. A humilhação, o escândalo. Eu não posso, ela soluçou dando um passo para trás, a mão no peito, como se para impedir que seu coração explodisse. Isso é demais. Eu preciso de tempo. O rosto dele se contraiu em dor, mas ele assentiu. Tudo bem, o tempo que você precisar, mas saiba que é real. O que eu sinto é real. Isabel não conseguiu dizer mais nada. Ela se virou e correu. Correu para fora do escritório, passou pelo corredor deserto e apertou o botão do elevador com dedos trêmulos. Ela fugiu, deixando Augusto parado no meio de seu reino de vidro e aço, o coração exposto e a alma em suspenso. Ele ficou ali, ouvindo o som do elevador descendo, um misto de esperança e devastação guerreando dentro dele. Ele havia dito, havia confessado, havia colocado todas as suas cartas na mesa. Agora tudo dependia dela. O que ele não sabia era que não estavam sozinhos. Lavínia, consumida pela suspeita após a noite anterior, havia decidido voltar ao escritório sob o pretexto de ter esquecido seu bracelete. Ela chegou pelo elevador privativo momentos antes da confissão de Augusto. Escondida na escuridão do hall de entrada, ela ouviu tudo. Cada palavra de amor, cada desdém pelo noivado deles, cada pedaço da confissão apaixonada dele para a faxineira. O choque inicial deu lugar a uma fúria fria e calculista. O desprezo em seu rosto se transformou em uma máscara de ódio. Ela viu Isabel fugir em lágrimas. Viu Augusto ficar para trás, vulnerável. A humilhação era mais do que podia suportar. Não era sobre amor perdido. Era sobre orgulho ferido, status ameaçado. E naquele momento, em silêncio, Lavínia Castelli decidiu que se o mundo de Augusto Andrade ia implodir, ela mesma acenderia o pavio e faria questão de que Isabel fosse a primeira a ser consumida pelas chamas. A tempestade não estava mais se formando. Ela havia acabado de chegar. Isabel não se lembrava de como chegou em casa. O trajeto de ônibus, normalmente uma transição entorpecente entre o mundo reluzente da Torre Alfa e a realidade modesta de seu bairro, foi um borrão de luzes da cidade e o som de seu próprio coração batendo descontroladamente em seus ouvidos. Ao trancar a porta de seu apartamento, a fortaleza que a protegia do mundo, ela sentiu as pernas cederem. Deslizou pela madeira fria até o chão e o choro que segurara com tanta força finalmente a dominou. Eram soluços de um coração partido em dois. Uma metade exultava com a mais bela confissão que já imaginara, enquanto a outra se afogava em um terror absoluto. Ele a amava, ou achava que amava. Augusto Andrade, um homem que parecia esculpido em mármore e poder, havia despido sua alma para ela. Mas a que custo? A imagem de Lavínia, fria e ameaçadora, era como um fantasma pairando sobre a alegria frágil que tentava brotar em seu peito. A sociedade, a mídia, seus colegas de trabalho, todos eles formavam um tribunal invisível, e Isabel já se sentia condenada.
condenada por um crime que não cometeu, apenas por ser o objeto do afeto de um homem de outro universo. Na manhã seguinte, a ideia de vestir seu uniforme e voltar àquele prédio era fisicamente impossível. Sua mão tremia tanto que ela mal conseguiu discar o número de sua supervisora. Com a voz embargada, ela alegou uma enxaqueca súbita e terrível. Era a primeira vez que faltava ao trabalho. Seu pequeno mundo de ordem e responsabilidade havia sido virado de cabeça para baixo. Horas mais tarde, batidas suaves em sua porta a fizeram pular. Era Dona Elvira, a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora de cabelos brancos e olhos gentis que a via como uma neta postiça. Trazia uma xícara de chá de camomila. A porta estava entreaberta e não ouvi seu rádio ligado, menina. Fiquei preocupada, disse ela, entrando e percebendo os olhos inchados de Isabel. O que aflige esse coraçãozinho? Isabel desabou. Sem dar nomes ou detalhes específicos, ela contou a história de um homem bom, de um mundo muito diferente, que sentia algo por ela, e do medo paralisante que isso lhe causava. Dona Elvira ouviu com paciência, e quando Isabel terminou, ela pegou a mão da jovem entre as suas que eram enrugadas e quentes. Minha filha, disse ela com sua sabedoria simples, o medo é um ladrão. Ele rouba os e si mais bonitos da vida. Não se julgue pelo tamanho do mundo dele, mas pela verdade do coração dele. Um homem de valor não é medido pela conta no banco, mas por suas atitudes na tempestade. Veja como ele se porta agora que as coisas estão difíceis. É aí que você verá quem ele realmente é. As palavras de Dona Elvira eram um pequeno barco salva-vidas em seu oceano de confusão. Atitudes na tempestade. Enquanto Isabel buscava consolo no chá de camomila, Augusto enfrentava o olho do furacão. Ele mal dormira. A imagem de Isabel fugindo dele repetindo-se em sua mente. Mas a hesitação havia acabado. Ele sabia o que precisava fazer. Sem nem mesmo passar em seu escritório, ele dirigiu diretamente para a cobertura de Lavínia. Ela o esperava, vestida com um roupão de seda negra, uma taça de champanhe na mão, mesmo sendo 9 da manhã. Havia um brilho perigoso em seus olhos. Ela já sabia o que estava por vir. Ela ouvira tudo. Não se dê ao trabalho de encontrar as palavras certas, Augusto. Eu já sei, disse ela, a voz gélida. Você vai jogar tudo fora. Sua família, nosso futuro, um império, por causa dela. A palavra dela foi dita com o máximo de desprezo. Acabou, Lavínia, disse Augusto, a voz firme, sem espaço para negociação. Este noivado foi um erro desde o início, uma transação comercial que nunca deveria ter envolvido nossas vidas pessoais. Eu não vou mais viver uma mentira. A máscara de calma de Lavínia se quebrou. Uma mentira? A nossa vida seria perfeita. Mas você preferiu se rebaixar. Você tem noção da humilhação? Trocar uma Castelli por uma faxineira qualquer? Ela atirou a taça de champanhe contra a parede, onde se espatifou em 1000 pedaços. Você vai se arrepender disso. Eu juro que vai. Eu vou garantir que o mundo inteiro saiba que tipo de homem você é. E quanto a ela, eu vou destruí-la. Vou fazer com que ela se arrependa do dia em que nasceu. Se você tocar em um fio de cabelo dela, Lavínia, você vai descobrir do que eu sou capaz. A ameaça de Augusto foi baixa, letal e absolutamente séria. Ele se virou e saiu, deixando-a em meio aos destroços de sua fúria e de seu champanhe caro. Lavínia não esperou. Movida por um veneno de orgulho ferido, ela fez uma única ligação. Uma ligação para um jornalista de uma famosa coluna de fofocas online, a quem ela já havia vazado informações no passado. Ela contou a história, mas a pintou com as cores mais cruéis e sensacionalistas que pôde conceber. Ao meio-dia, a bomba explodiu. A manchete se espalhou pelas redes sociais como um vírus. Escândalo. CEO Augusto Andrade cancela casamento milionário após ser pego em caso com funcionária da limpeza. O texto era ainda pior. Descrevia um caso tórrido e secreto. Insinuava que Augusto se aproveitara de sua posição para seduzir uma subalterna humilde e pintava Lavínia como a vítima trágica e traída. Não davam o nome de Isabel, mas os detalhes sobre o departamento da presidência e a rotina noturna eram suficientes para que dentro da empresa as engrenagens da fofoca começassem a girar em alta velocidade. Foi uma colega da equipe de limpeza, Kátia,
Quem ligou para Isabel? Amiga, você está bem? Você viu o que estão falando do nosso chefe? E estão dizendo que é com alguém da nossa equipe. Estão todos loucos aqui tentando adivinhar quem é. É uma maldade. O celular caiu da mão de Isabel. Com os dedos trêmulos, ela buscou a notícia online. As palavras a atingiram como socos. Caso tórrido. Subalterna humilde. Era a personificação de seu pior pesadelo. Ela não era apenas notada, era o centro de um escândalo humilhante que a reduzia a uma caricatura, a uma conquista barata de um homem rico. A vergonha a consumiu, quente e sufocante. Era isso, o castigo por ter ousado sonhar. Augusto, ao ver a notícia, sentiu uma fúria gelada. Era a assinatura de Lavínia. Sua primeira ação foi ligar para sua equipe de relações públicas. Minutos depois, um comunicado oficial foi divulgado pela Andrade Fontes. A Andrade Fontes Global informa que o noivado de seu CEO, Sr. Augusto Andrade, foi encerrado em comum acordo. Lamentamos que assuntos de natureza privada estejam sendo explorados de forma sensacionalista. As insinuações caluniosas e desrespeitosas que atacam a honra e a dignidade de uma valiosa colaboradora de nossa equipe são inaceitáveis e falsas. A empresa tomará todas as medidas legais cabíveis para proteger seus funcionários de difamação. O comunicado era uma demonstração de força, um escudo, mas Augusto sabia que palavras não seriam suficientes. A tempestade havia chegado e ele precisava mostrar a Isabel que não a deixaria enfrentá-la sozinha. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu, não para seu escritório, não para um restaurante caro, mas para o Jardim Esperança, para a rua dela. Quando ele bateu na porta do apartamento 203, Isabel congelou. Ela sabia que era ele. Uma parte dela queria se esconder debaixo da cama e nunca mais sair. Mas as palavras de Dona Elvira ecoaram em sua mente. Veja como ele se porta na tempestade. Com o coração na garganta, ela abriu a porta. Ele estava ali, parecendo cansado, preocupado, mas incrivelmente real. Sem terno, apenas uma camisa e calças, com a chuva começando a molhar seus ombros. Seus olhos azuis a examinaram com uma urgência desesperada. Isabel, ele disse, a voz rouca. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu nunca quis isso para você. Eu sou tão incrivelmente idiota e sinto muito por você estar passando por essa humilhação. Ela apenas o encarou, as lágrimas silenciosas voltando a rolar. Eu terminei tudo com a Lavínia. Oficialmente, ele continuou falando rápido, como se precisasse colocar todas as provas na mesa. Ela fez isso por vingança. Eu já emiti um comunicado. Estamos ameaçando processar. Eu farei tudo o que for preciso para limpar seu nome, para protegê-la. Ele estendeu a mão mostrando o celular com a nota oficial da empresa. Ele não estava se escondendo. Ele não a estava culpando. Ele estava ali, na porta dela, assumindo a responsabilidade, lutando por ela. Eu te disse que estava disposto a implodir meu mundo. Ele disse, a voz baixando, cheia de uma emoção crua. E eu o fiz. Não me arrependo de ter terminado meu noivado. Não me arrependo de ter abandonado a farsa. O único arrependimento que eu terei em toda a minha vida será se eu perder você por causa do medo. Do meu ou do seu. Isabel olhou para ele. O homem da carta, o homem do livro de Drummond. O homem que regou sua samambaia. Ele não era uma fantasia. Ele era real. E ele estava ali no meio da tempestade, oferecendo-lhe não um porto seguro distante, mas um lugar ao seu lado, no barco que balançava. O medo ainda estava lá, um nó gelado em seu estômago. Mas pela primeira vez, a esperança era mais forte. A verdade das ações dele era mais forte. Lentamente, ela deu um passo para o lado, abrindo espaço. Um convite silencioso. Augusto entrou, trazendo consigo o cheiro da chuva e de uma nova e aterrorizante possibilidade. Ele parou no meio da pequena sala de estar dela, um lugar tão diferente de seu mundo, mas o único lugar no universo onde ele queria estar. Eles se encararam em silêncio por um longo momento, o escândalo e o mundo lá fora desaparecendo. Então, movida por um impulso que vinha do fundo de sua alma, Isabel deu um passo à frente e, na ponta dos pés, tocou seus lábios com os dela. Foi um beijo hesitante, salgado pelas lágrimas dela, um beijo que não era de paixão avassaladora, mas de aceitação. Um beijo que dizia,
Eu estou com medo, mas escolho você. Eu escolho acreditar. Augusto a envolveu em seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ele a beijou de volta, com uma ternura que continha toda a sua adoração silenciosa, toda a sua confissão, toda a sua promessa. Naquele pequeno apartamento, enquanto a tempestade da mídia rugia lá fora, eles haviam feito sua escolha e decidiram enfrentar o mundo juntos. O beijo no modesto apartamento de Isabel não foi um ponto final, mas o verdadeiro começo. O mundo lá fora não desapareceu magicamente. Pela manhã, os sites de fofoca ainda fervilhavam e os sussurros na empresa continuavam. A diferença era que, agora, Isabel não estava mais sozinha em sua ilha de silêncio e Augusto não estava mais sozinho em sua torre de marfim. Eles estavam em um pequeno barco juntos e, embora a tempestade ainda fosse forte, eles agora tinham um ao outro para segurar o leme. A primeira decisão de Isabel foi a mais difícil. No dia seguinte, ela foi trabalhar. Não por desafio, mas por dignidade. Ela caminhou pelos corredores da Torre Alfa com a cabeça erguida. Os olhares curiosos e os cochichos a seguiam como sombras. Alguns eram maldosos, outros apenas curiosos. Sua colega Kátia a abraçou no vestiário. Não ligue para essa gente, amiga. Inveja é uma doença. Isabel sorriu, um sorriso genuíno de gratidão. Ela fez seu trabalho com a mesma eficiência de sempre. Mas algo havia mudado. Ela não era mais invisível. E, para sua surpresa, descobriu que ser vista, mesmo sob um pretexto escandaloso, era menos assustador do que imaginava. Porque agora ela sabia seu próprio valor. Naquela mesma tarde, Augusto a esperava na saída de serviço. Não em seu sedã de luxo, mas a pé, na calçada, como um homem comum. Eu quero que você conheça meu pai, ele disse, a expressão séria. Isabel sentiu um calafrio, mas assentiu. Era um passo necessário. A mansão dos Andrade era exatamente como Isabel imaginara, grandiosa, imponente e fria. Carlos Andrade, o patriarca, era uma versão mais velha e mais dura de Augusto. Ele os recebeu em seu escritório particular, um cômodo forrado de livros e poder. Sua esposa, Helena, uma mulher elegante de olhar triste, permaneceu ao seu lado, em silêncio. Então, esta é a moça, disse Carlos, sem se dar ao trabalho de se levantar. Seu olhar avaliou Isabel de cima a baixo, e ela sentiu o peso de séculos de tradição e riqueza caindo sobre ela. Você tem ideia do que fez? Do dano que causou ao nome desta família? O acordo com os Castelli está arruinado. Augusto interveio. Pai, a culpa não é dela. A decisão foi minha. Eu terminei um noivado que era uma farsa. Uma farsa que garantiria nosso futuro, retrucou Carlos. Isabel respirou fundo. As palavras de Dona Elvira em sua mente. Ela não tinha um império para defender, apenas sua verdade. Senhor Andrade, ela disse, a voz clara e firme, surpreendendo a si mesma. Eu não tenho a intenção de causar danos a ninguém. Eu nunca quis nada disso. A única coisa que posso lhe dizer é que seus sentimentos pelo seu filho são os mesmos que os meus. Eu o amo. E eu vejo a pessoa incrível que ele é, não por causa de seu nome ou de seu dinheiro, mas apesar deles. E se o senhor me der uma chance, verá que a felicidade dele, a felicidade genuína, vale mais do que qualquer acordo comercial. Houve um silêncio chocado na sala. Carlos Andrade a encarou, pego de surpresa pela sinceridade e pela falta de subserviência. Helena, a mãe de Augusto, olhou para Isabel com um novo brilho nos olhos. Pela primeira vez, ela viu não a faxineira, mas a mulher forte que seu filho descrevera. A reunião terminou sem uma resolução clara, mas uma semente havia sido plantada. Nas semanas seguintes, Isabel e Augusto começaram a construir sua nova vida, tijolo por tijolo. Ele insistiu que ela não precisava mais trabalhar, que ele poderia dar-lhe tudo. Mas Isabel sabia que precisava de algo que fosse só seu. Eu não quero parar de trabalhar, disse ela a ele. Numa noite em que cozinhavam juntos no pequeno apartamento dela, o cheiro de alho e manjericão preenchendo o ar. Mas eu não quero mais ser a faxineira. Ela lhe contou sobre seu amor secreto por plantas, sobre como sonhava em estudar botânica ou paisagismo. O rosto de Augusto se iluminou. No dia seguinte, ele chegou com catálogos de todas as melhores faculdades de agronomia
e cursos de design de jardins da cidade. Escolha, ele disse. Seu futuro começa agora. Isabel se matriculou em um curso técnico de paisagismo. Ela mergulhou nos estudos com uma paixão que nunca soubera possuir. Enquanto isso, eles navegavam em seus mundos. Ele a levava para jantares em restaurantes discretos, onde a comida era boa e os olhares eram poucos. Apresentou-a ao seu círculo de amigos mais íntimos, pessoas que o valorizavam por quem ele era e que rapidamente se encantaram com a gentileza e a inteligência de Isabel. Em troca, ela o trazia para seu mundo. Ele jantou na casa de Dona Elvira, que o interrogou como um general antes de declarar que ele tinha um bom coração. Ele aprendeu a andar de ônibus com ela, apenas pela experiência, rindo quando quase perdeu o ponto. Na simplicidade da vida de Isabel, Augusto encontrou uma paz que nenhuma cobertura de luxo jamais lhe dera. Ele estava se tornando o homem que a carta descrevera, o homem que ele queria ser. Aos poucos, as coisas começaram a mudar. Lavínia, depois de mais algumas tentativas fracassadas de criar escândalo, acabou se tornando notícia velha. Sua malícia a fez parecer pequena e vingativa, e o mundo, sempre faminto por novidades, seguiu em frente. No mundo dos negócios, Augusto, livre do peso da obrigação e energizado por sua felicidade, tornou-se um líder mais ousado e visionário. Ele fechou uma nova parceria estratégica, muito mais vantajosa que a dos Castelli, calando os críticos e surpreendendo seu próprio pai. A aceitação final de Carlos Andrade veio de forma inesperada. Numa tarde de domingo, ele apareceu sem avisar no apartamento de Isabel. Augusto não estava. Carlos encontrou Isabel com as mãos sujas de terra, cercada por mudas e livros de botânica, o rosto radiante de concentração. Ela lhe ofereceu um café, sem cerimônia. Ele observou a forma como ela transformara a pequena varanda em um oásis verdejante. Viu a paixão em seus olhos quando ela falou sobre a fisiologia de uma orquídea. E ele finalmente entendeu. Aquela mulher não havia diminuído seu filho. Ela o havia expandido. Meu filho parece mais feliz do que nunca, disse Carlos, a voz rouca. Eu estava errado. Peço desculpas. Bem-vinda à família, Isabel. As lágrimas que encheram os olhos de Isabel desta vez eram de pura alegria. 2 anos depois, o sol da tarde de sábado filtrava pelas folhas de uma imensa paineira, criando padrões de luz e sombra em um vasto jardim. Não era o jardim frio da mansão dos Andrade, nem a pequena varanda do apartamento de Isabel. Era o jardim deles. Uma casa que haviam comprado juntos nos arredores da cidade. Um lugar com mais janelas do que paredes, onde a natureza era a principal decoração. Isabel, agora com 26 anos, caminhava entre os canteiros de flores. Seu cabelo estava solto, caindo em ondas suaves sobre seus ombros. Ela não usava um uniforme de faxineira, mas um vestido leve e florido. Havia uma confiança em seu andar, uma serenidade em seu sorriso. Ela havia terminado seu curso com louvor e agora era sócia de uma pequena e bem-sucedida empresa de paisagismo. A menina que tinha medo de ser notada agora criava beleza para que todos pudessem ver. Augusto a observava da varanda, uma caneca de café nas mãos. O terno de CEO fora trocado por uma calça jeans e uma camisa simples. As linhas de tensão em seu rosto haviam desaparecido, substituídas por uma expressão de contentamento profundo. Ele se aproximou dela por trás, envolvendo-a em seus braços e descansando o queixo em seu ombro. Pensando em quê? Ele sussurrou, beijando sua têmpora. Estava pensando em uma carta, disse ela, virando-se para encará-lo, os olhos cor-de-mel brilhando. Uma carta que encontrei na mesa de um chefe muito sério há muito tempo. Ele sorriu, o sorriso que agora era só dela. E o que dizia essa carta? Dizia que o amor era capaz de pular muros e saltar fossos, respondeu ela, passando os dedos pelo rosto dele. E ela estava certa. Ele a beijou, um beijo longo e profundo, cheio da familiaridade e da paixão que haviam construído juntos. A faxineira virgem, que se achava invisível, havia encontrado não apenas o amor, mas a si mesma. E o chefe solitário, que vivia em um mundo de aparências, havia encontrado não apenas uma esposa, mas a sua verdade. No silêncio confortável de seu jardim, eles eram a prova de que, às vezes, as mais belas histórias de amor não são encontradas nos grandes salões, mas escritas em segredo, na quietude da noite,
esperando apenas pela pessoa certa para lê-las. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.